começamos aqui no grande livro essa série surpreendente sobre o Apocalipse. Eu ouvi falar que tem muita gente que tem medo desse livro da Bíblia, acredita? Mas o terceiro versículo de Apocalipse diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Esse é um ótimo motivo para aprendermos logo sobre Apocalipse. Mas você sabe o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação. Sim, isso mesmo. No primeiro versículo desse livro lemos: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Isso significa que o Apocalipse é a revelação que Jesus nos entregou sobre o que vai acontecer em breve, em um futuro próximo. Sabe para quem Jesus deu essa revelação? Então deixa eu te contar como tudo começou. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou aos seus discípulos uma desafiadora missão: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nem sempre eles eram bem recebidos. Muitos não gostavam do que eles estavam ensinando e começaram a persegui-los e tentavam se livrar deles. Eles eram perseguidos por ensinar o amor de Deus. Que mundo mau! E por causa da perseguição, os discípulos tiveram que se espalhar pela terra. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, mas em muitos momentos precisavam fugir e se esconder. Nessa época, João, discípulo de Jesus, agora mais velho, por causa da perseguição, foi parar em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Certo dia, ele estava orando, quando de repente ouviu uma forte voz como um som de trombeta que dizia: escreva no livro tudo o que você vê e entregue a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João então olhou para trás para ver quem falava com ele. Ali ele viu 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros ele viu um homem com uma roupa que ia até os pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze na fornalha quente, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita ele tinha 7 estrelas. De sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Quando João viu, caiu prostrado no chão. Então ele colocou a mão sobre João e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva tudo que você vê. Essas 7 estrelas em minha mão são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Então João começou a escrever. Jesus tinha um recado diferente para cada anjo de cada uma das 7 igrejas.
Para o anjo da igreja de Éfeso disse: vocês têm trabalhado duro e têm sido perseverantes. Vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome sem desfalecer. Mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Voltem a praticar as obras que vocês praticavam no início. Para o anjo da igreja em Esmirna, Jesus disse: não tenham medo do que estão prestes a sofrer. Alguns de vocês serão presos e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Para o anjo da igreja de Pérgamo, Jesus disse: apesar de todos os desafios, você tem permanecido fiel ao meu nome e não renunciou sua fé. Mas no meio de vocês tem alguns que se apegam a ensinos pagãos, que vão contra o reino de Deus. Arrependam-se, pois em breve irei. E ao anjo da igreja em Tiatira disse: conheço suas obras, seu amor, sua fé e perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Mas você tem tolerado o pecado em seu meio. Dei tempo para que esses pecadores se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então, vocês que me conhecem, permaneçam firmes até que eu venha. Aquele que vencer, fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ao anjo da igreja de Sardes, Jesus falou: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas eu virei. Aqueles que não contaminaram suas vestes andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Para o anjo da igreja de Filadélfia disse Jesus: coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao anjo da igreja de Laodiceia, Jesus. Meu nome é Eliana Bárbara, eu trabalho aqui em Cajamar, na SP02. Eu convido vocês a ter um dia de rap comigo. Bora lá! Diferente para cada anjo de cada uma das 7 igrejas. Para o anjo da igreja de Éfeso disse: vocês têm trabalhado duro e têm sido perseverantes. Vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome sem desfalecer. Mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Voltem a praticar as obras que vocês praticavam no início. Para o anjo da igreja em Esmirna, Jesus disse: não tenham medo do que estão prestes a sofrer. Alguns de vocês serão presos e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Para o anjo da igreja de Pérgamo, Jesus disse: apesar de todos os desafios, você tem permanecido fiel ao meu nome e não renunciou sua fé. Mas no meio de vocês tem alguns que se apegam a ensinos pagãos, que vão contra o reino de Deus. Arrependam-se, pois em breve irei. E ao anjo da igreja em Tiatira disse: conheço suas obras, seu amor, sua fé e perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Mas você tem tolerado o pecado em seu meio. Dei tempo para que esses pecadores se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então, vocês que me conhecem, permaneçam firmes até que eu venha. Aquele que vencer, fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ao anjo da igreja de Sardes, Jesus falou: você tem fama de estar vivo, mas está morto.
Esteja atento. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que horas eu virei. Aqueles que não contaminaram suas vestes andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Para o anjo da igreja de Filadélfia, disse Jesus: coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao anjo da igreja de Laodiceia, Jesus falou: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que interessante! Jesus deixou mensagens importantes em cada carta e nós podemos pegar essas dicas e aprender com elas. Em Éfeso, aprendemos que precisamos voltar ao primeiro amor, às obras que praticamos quando conhecemos Jesus. Em Esmirna, aprendemos que o sofrimento e a perseguição fazem parte da vida cristã, mas Jesus nos encoraja a permanecer firmes. Em Pérgamo, aprendemos que devemos ter cuidado com ensinos que vão contra a palavra de Deus. Em Tiatira, aprendemos que não devemos tolerar o pecado dentro de nós. Precisamos estar vigilantes e sempre prontos a nos arrepender. Em Sardes, aprendemos que Jesus em breve vem e não sabemos a hora, então devemos estar sempre prontos. Em Filadélfia, aprendemos que quando Jesus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. E em Laodiceia, aprendemos que não devemos ser mornos diante de Deus. Sabe o que isso significa? Quando algo está morto, está mais ou menos. Não está nem frio, nem quente. Quando entregamos nossa vida para Jesus, não entregamos mais ou menos. Entregamos por inteiro. Por isso, nossas atitudes mudam. Quem mentia, não mente mais. Quem falava palavrão, não fala mais. Quem era desobediente, não desobedece mais. Quem está morto, não está firme em Jesus e ainda tem comportamentos de quem não o conhece. Pelo fruto, conhecemos a árvore. Uma macieira não pode produzir bananas, certo? Olha, João tinha razão quando disse que quem lesse esse livro seria feliz. Aqui temos muitas dicas valiosas de como ser fiel a Deus e permanecer firme na fé. Agora é só praticar. O Apocalipse é mesmo surpreendente. Se você está gostando dessa série, capricha no like e se inscreve para não perder os próximos episódios. Até a próxima. Tchau! Então é isso. Um grande